A notícia correu discretamente entre gabinetes e corredores diplomáticos, mas quem entende o jogo do poder sentiu o peso da mensagem. A União Europeia, entidade que nos últimos anos tem mantido um olhar atento e criterioso sobre os caminhos políticos de Moçambique, soltou um alerta que ressoou com força. Venâncio Mondlane é visto, neste momento crucial, como a última esperança democrática do país. Essa afirmação não nasceu do acaso, nem de simpatias ideológicas. Ela brota de uma análise contínua, de relatórios de campo, de escutas às populações, de observação atenta dos processos eleitorais, dos discursos e dos atos. Para quem sempre achou que Moçambique estava entregue ao seu destino, este reconhecimento internacional levanta uma pergunta inevitável. Que momento é este em que um homem carrega nas costas a responsabilidade de reacender a fé num sistema em agonia? Durante anos, o país foi marcado por promessas não cumpridas, instituições enfraquecidas e uma crescente desconfiança por parte do povo em relação aos processos democráticos. Votar tornou-se para muitos uma formalidade vazia, um ritual sem alma. Jovens, principalmente, começaram a virar as costas às urnas, convencidos de que nada mudava. E nesse ambiente saturado de resignação, surgiu uma figura que, com um discurso firme, começou a falar o que muitos já sussurravam. Não falava para agradar, falava para acordar. E isso chamou atenção. Chamou atenção cá dentro e chamou atenção lá fora. A União Europeia sabe que não se trata de idolatrar um nome. Trata-se de reconhecer sinais de que ainda há espaço para a esperança. Venâncio Mondlane passou a ser identificado não apenas como político, mas como um possível catalisador de transformação. Alguém que, diante de uma paisagem cinzenta, conseguiu manter acesa a luz da coerência, da coragem, da legalidade. E foi isso que motivou o alerta. Se esta última chance falhar, o que virá depois? Não foi um anúncio para fazer manchete. Foi um apelo embutido em preocupação. Há quem diga que a esperança é frágil, que ela não basta. Mas o que sobra quando ela morre? É justamente neste ponto que a fala da União Europeia adquire peso. Ela não diz que Venâncio vai mudar tudo. Diz que ele pode ser a centelha que falta para reacender o movimento de participação cidadã. Diz que ele pode simbolizar a transição do cansaço para a ação. E essa interpretação só é possível porque, no meio do ruído político, ele tem se destacado por manter firme o compromisso com os valores constitucionais, por falar diretamente com o povo, por não negociar os seus princípios, mesmo quando isso lhe custaria alianças e apoios fáceis. E a verdade é que o povo sente quando uma liderança está comprometida com ele. Não é algo que se disfarça, não é algo que se compra, é algo que se constrói com consistência. Por isso, a fala da União Europeia não é um simples selo de apoio externo. É um reflexo daquilo que o próprio povo moçambicano já começa a perceber. Mesmo que com hesitação, há uma possibilidade. Há uma linha tênue entre o colapso e a reconstrução. E ela passa por essa figura que hoje se vê no centro do debate político. E é a partir desta mesma tensão, entre o perigo e a oportunidade, que a próxima cena se abre. Porque a pergunta que não cala já começou a se formar no coração das pessoas. O que está em jogo, de verdade, se essa esperança for deixada para morrer? E foi por causa dessa inquietação crescente que a pergunta passou a circular como um sussurro entre as pessoas mais atentas. Por que razão a União Europeia viria a emitir um alerta com um nome específico? O que é que viram, que muitos cá dentro ainda não conseguem enxergar com clareza? E, no entanto, basta olhar com cuidado para notar que as movimentações nos bastidores deixaram de ser apenas diplomáticas, passaram a carregar um peso quase histórico. Documentos trocados, reuniões discretas, olhares entre representantes, tudo apontando para uma preocupação comum. Moçambique não pode continuar nesta curva descendente sem que alguém tenha a ousadia de travar a queda. Mas travar a queda é mais do que resistir. É saber onde pisar quando todos ao redor hesitam. É saber dizer não quando o mais fácil seria ceder. E é precisamente esse tipo de postura que Venâncio Mondlane tem demonstrado em várias ocasiões, inclusive em momentos onde outros, por medo, escolheram o silêncio. É esse tipo de coragem institucional que faz com que a União Europeia, ainda que entre linhas,
aponte para ele como a última esperança democrática. Não por carisma, nem por conveniências políticas, mas por consistência. Porque o que ele diz hoje não contradiz o que disse ontem. Porque, mesmo quando atacado, permanece no terreno do diálogo e da legalidade. Isso, num país onde as emoções políticas às vezes ofuscam a razão, é um ato revolucionário. O povo está atento, mesmo que ainda confuso. As praças murmuram, os bairros comentam, os jovens, que outrora se afastavam da política, começam a procurar os vídeos, os discursos, as propostas. Querem entender por que motivo um nome começou a ser repetido em vozes tão diferentes, desde pescadores até jornalistas, desde líderes comunitários até analistas internacionais. E a resposta, embora complexa, se constrói com simplicidade, porque neste momento há poucos que ainda sustentam a esperança com firmeza, e menos ainda que tenham a coragem de fazê-lo em público, com rosto, com nome, com responsabilidade. E é nesse contexto que a responsabilidade deixa de ser apenas pessoal, torna-se simbólica, torna-se nacional. O que está em jogo não é apenas a reputação de um político, mas o futuro de uma democracia que cambaleia entre os escombros da corrupção e da apatia. E quem vê isso de fora, como a União Europeia, também vê o que pode acontecer se essa centelha for apagada. A apatia vira raiva, a raiva vira conflito. O conflito destrói, e ninguém que ama Moçambique deseja isso. Por isso, a afirmação de que Venâncio é a última esperança democrática carrega mais do que análise política. Carrega um pedido, que o povo moçambicano não desista de si mesmo, que não espere que outros venham salvar, que reconheça que às vezes a salvação está entre eles, ainda que frágil, ainda que contestada, mas viva. E a cena que se forma agora é uma cena de viragem. É como estar num cruzamento onde todos têm medo de avançar, mas se ninguém se mover, o país paralisa. E se alguém se mover com verdade, pode ser seguido, pode ser ouvido, pode abrir espaço para que os outros também ganhem coragem. E é por isso que não se trata apenas de Venâncio. Trata-se da capacidade de uma nação se olhar ao espelho e decidir que não vai mais aceitar o colapso como destino. Trata-se de usar a lucidez para romper com o conformismo. Trata-se de escolher o caminho mais difícil, mas o único que pode gerar futuro. E é com essa escolha por fazer que abrimos o próximo capítulo desta jornada. Porque a pergunta já não é se ele pode ser a esperança, mas se Moçambique está preparado para acolhê-la. E quando se chega a este ponto da história, onde tudo parece convergir para o mesmo centro de tensão e esperança, é inevitável que surja uma reflexão mais profunda, não apenas sobre o nome que está agora no centro das atenções, mas sobre o povo que o rodeia, que o observa, que o julga, que o apoia ou rejeita. Porque, no fim, nenhum líder caminha só, e nenhuma esperança sobrevive se não for cuidada por todos. O alerta vindo da União Europeia, ao dizer que Venâncio Mondlane é a última esperança democrática de Moçambique, não é um elogio. É um aviso, um espelho estendido, dizendo: olhem para o que ainda vos resta, antes que se apague também. Há nesta encruzilhada algo de profundamente simbólico. Moçambique está perante uma escolha coletiva. Não se trata de bandeiras partidárias, de velhas lutas ou novas alianças, mas da essência da democracia. A capacidade de ouvir, de discordar sem destruir, de construir sem trair princípios. É aqui que muitos se esquecem de que a democracia não é o barulho das urnas apenas. É a cultura que se vive no cotidiano. É a justiça que se aplica ao mais fraco. É o respeito que se mostra ao diferente. E quando um sistema começa a silenciar, a expulsar, a desacreditar os que têm a ousadia de pensar fora da cartilha do poder, então essa democracia adoece. E um país adoentado não sonha, apenas sobrevive. Por isso, mais do que perguntar se Venâncio está preparado para o desafio, devíamos nos perguntar se nós estamos preparados para o desafio de sermos representados por alguém que não tem medo de apontar falhas, que não cede a conveniências, que incomoda porque é coerente. Porque muitas vezes, a maior tragédia de uma nação não está na falta de líderes, mas na incapacidade das pessoas de reconhecer os verdadeiros. E o mais doloroso é que, quando finalmente se reconhece, pode já ser tarde.
E é isso que o alerta europeu tenta evitar: que Moçambique desperdice, de novo, uma oportunidade de reescrever a sua história. É aqui onde entra a responsabilidade pessoal e coletiva. A União Europeia não vota em Moçambique, não vive aqui, não enfrenta o custo da energia, não perde filhos para a violência, não vê hospitais sem medicamentos, mas vê os sinais e partilha a leitura. Resta saber o que fazemos com ela. Ignoramos? Desconfiamos? Ou paramos um momento para considerar que talvez, só talvez, aquilo que estamos a ignorar seja justamente aquilo que amanhã nos fará falta? Porque esperança não se impõe. Esperança se irriga. E só cresce se tiver solo fértil. Martin Luther King disse que a verdadeira medida de um homem não é onde ele está nos momentos de conforto, mas onde ele se coloca nos momentos de desafio. O mesmo vale para os povos. Porque o verdadeiro patriotismo não se prova com bandeiras levantadas nos estádios, mas com coragem moral quando tudo está a desmoronar. E se hoje ainda resta uma semente de possibilidade, talvez seja a hora de fazer silêncio interior e escutar. Escutar não apenas os discursos, mas as atitudes. Escutar não os slogans, mas as escolhas. Escutar não o que se diz de alguém, mas o que essa pessoa tem feito, mesmo quando ninguém está a ver. Porque é nesses pequenos gestos, nessas fidelidades discretas, que se revelam os verdadeiros construtores de nações. Moçambique não precisa de salvadores, precisa de cidadãos despertos. E talvez, neste exato momento, ao redor desse nome que tanto divide, esteja a nascer uma possibilidade que só florescerá se deixarmos de olhar uns para os outros como adversários e começarmos a olhar uns para os outros como co-criadores de um futuro que ainda é possível. E se a esperança é mesmo a última a morrer, então talvez, pela primeira vez em muito tempo, esteja na hora de não deixá-la sozinha. Porque quando um povo decide caminhar com coragem, nenhum sistema autoritário resiste, nenhuma mentira se sustenta, e nenhum alerta vindo de fora se torna necessário, pois o próprio povo se torna o seu melhor vigia. E é essa escolha que está agora nas mãos de cada um. O tempo já não é o que temos. O tempo é o que fazemos com aquilo